Bom demais. Bom dia. Glória a Deus. Graça e paz a todos os irmãos dessa família. Privilégio poder conhecer a família hoje, mas os irmãos podem ter certeza que eu já me sinto parte dessa família há um tempo. Me sinto parte dessa família desde quando, em 2010, eu conheci essa família, a família Sal da Terra. Quando, em 2010, eu me sentindo muito sozinho lá no Amapá e também sabendo que a nossa igreja passava por esse sentimento de solidão, de vontade de relacionar, procurei o pastor Paulo Júnior e eu lembro que eu falei para ele uma coisa só. Eu falei assim: pastor, meu pai precisa de amigos. Foi só isso que eu falei, não falei mais muita coisa não. E aí o Paulo Júnior, na oportunidade que teve, pegou uma passagem, foi para lá, gostou, comeu de um peixe bom, né, de um açaí bom, viu o Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, coisa linda, né? E o convite está estendido a todos os irmãos aqui da família, quiserem ir lá provar do peixe que é bom, do açaí, conhecer a pororoca, aquela onda famosa, conhecer o meio do mundo e o Rio Amazonas, o convite está aberto. E ano passado, pastor, se o senhor me permite, eu queria começar fazendo esse agradecimento mesmo. Foi um tempo difícil, antes da gente compartilhar da palavra. Foi um tempo difícil, foi assim, fruto de negligência, fruto de corrupção, de negligência, de abandono. O nosso estado todo, o estado todo passou 21 dias sem energia. Desses descasos, fruto de descaso. Desses 21 dias, 3 dias completos. 3 dias completos, 72 horas sem energia. E eu lembro um dia que eu liguei o carro e a única energia que eu consegui acessar era da bateria do carro. Liguei o carro e o Paulo Júnior estava na live. E aí eu apertei assim, solicitar participar. Era o grito de socorro, né? Ele estava na live, já estava fazendo a live 6 da tarde, né? Eu apertei assim, solicitar para participar. Alguém é o nosso sinal de fumaça. E assim, no estado que eu moro é um estado lindo, eu amo, sou apaixonado, mas eu sei dos desafios. É uma ilha, você só chega lá por avião ou por barco. É o único estado da federação que não é ligado por terra. E isso, como a gente aprende aqui com Paulo Júnior, isso revela a nossa fundação e a mentalidade. Então, assim, já é um estado que passa por um sentimento de abandono e sem energia por 3 dias. E se a gente não soubesse que o Brasil estava se importando, aí era melhor a gente, então, emancipar logo e a gente junta com a França, né? A Guiana Francesa é ali perto. Inclusive, a gente brinca, né? Mas é o único estado do Brasil que lutou para ser Brasil, né? Junta com a Guiana e liberta da França, mas não junta com a França. O único estado do Brasil que lutou para ser Brasil, porque a gente teve Confederação do Equador no Nordeste, teve Farroupilha no Sul, teve França equinocial ali no Rio de Janeiro, teve vários movimentos de deixar de ser Brasil. Lá não, a gente lutou para ser Brasil, né? Lutamos contra os franceses que tentavam nos anexar à Guiana. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos para mostrar, então, com o apoio de vocês, nós fizemos algo muito lindo. Nós revelamos a Cristo, num momento de escuridão, a luz que Ele nos chamou para ser. E a gente começou um movimento lá chamado Luz da Cidade. Se pudesse colocar aqui atrás para os irmãos compartilharem, também quem está vendo aí pelo Zoom, né? Então, a Reviver, que é a nossa igreja, a Sal da Terra, a Doca 12, o Mosaico, a Moemás, dos irmãos lá de Uberlândia. Juntos, irmãos, vocês, esses ministérios que eu citei, diretamente enviaram 30 mil reais lá para nos ajudar. E eu não estou falando aqui de preço, de valor, de quantidade, mas é o fruto do coração que foi feito em dias. Eu acho que isso aí foi fruto de 2, 3 dias, né? E, além disso, uma vaquinha que bateu 190 mil reais, que possivelmente alguns irmãos também compartilharam, né, daqui. Quero mostrar algumas fotos, como Paulo agradecendo as doações, né? Isso aqui é um presente que Deus está me dando de poder voltar aqui e agradecer aos irmãos, né? Deus está me dando esse presente, a gente distribuindo o desespero, né? De quem ficou sem energia, porque ficou sem energia, ficou sem água.
né? E ficou sem comida porque o que tinha na geladeira estragou, teve que jogar fora. E o comerciante que viu essa foto, irmãos, está aí, ela rodou o mundo todo. E essa foto ela é muito impactante porque assim, quando a alegria de uma criança, pode voltar lá nela, por gentileza, aquela última. Quando a alegria de uma criança deixa de receber um brinquedo. É a próxima. Aquela que estava ainda. A criancinha, antes dessa. Não. Antes. É uma criancinha, assim, um rosto, a alegria da criança em receber um pacote de água é bem sintomático, né? Eu acho que é a próxima. Porque quando a alegria de uma criança passa a ser receber um pacote de água ao invés de um brinquedo, é porque está tudo errado, né? Quando a alegria de uma criança passa a ser assim, a água, essa foto, né? É porque a gente falhou muito, né? Porque a gente falhou muito enquanto cidade, a gente falhou muito enquanto, né, comunidade, família, né? Enquanto família, porque a criança não era para estar se preocupando, né? O filho não era para estar se preocupando com água. E aí, na fila, as crianças estavam indo buscar água e foi um desafio de 21 dias. Mas nós não ficamos desamparados por causa da família de Cristo. Amém, irmãos? Então, eu quero aqui agradecer do fundo do coração, agradecer porque a gente tem, de fato, irmãos espalhados pelo mundo todo, quando a gente é família. Em nome aqui do povo do Amapá, a gente quer agradecer mesmo. Eu não estou agradecendo só em nome da minha igreja, eu estou agradecendo em nome do povo do Amapá, porque se somar aí com 20 mil reais, com 30 mil reais e mais a vaquinha, a gente conseguiu comprar muita água, comprar muita cesta básica. E continue acreditando, irmãos, que vocês conseguem, pelo amor, pelo senso de família, romper qualquer barreira. E também saibam que vocês têm um irmão lá no Amapá, que é da família de vocês. Vocês têm uma família muito maior que vocês imaginam lá, e para mim é um privilégio fazer parte. Eu precisava vir aqui agradecer de coração mesmo, e que a gente não pare por aí. Quando precisar de ajuda, também contem com a família de lá, e também vamos sonhar outros sonhos. Eu tenho colocado no coração dos irmãos alguma coisa direcionada para os ribeirinhos, povos indígenas, ribeirinhos, povos da floresta. A gente tem muita família que precisa ainda ouvir a mensagem lá. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso com vocês. Fala rapidinho aí, já que você está no assunto aí, desse esforço do Amapá, e fala um pouquinho também do esforço lá de plantação da congregação lá na parte mais... Na parte ribeirinha, né? Irmãos, os povos ribeirinhos, eles estão, sem dúvida, hoje entre os 5 povos não alcançados do Brasil. A gente, Macapá, é de frente para a Ilha do Marajó, os irmãos já ouviram falar, é o maior arquipélago de ilha fluvial do mundo. Mas, assim, imaginem um mundo que você só se movimenta de barco. Eu acho que eu até consigo muito rapidamente, não sei, vou dar um problema para o irmão, mas se der meu celular, ainda consigo mandar as fotos da nossa igreja lá para a família aqui conhecer. E aí a gente, há 3 anos atrás, teve no coração assim o desejo de plantar uma igreja na Ilha do Marajó. Até assim, o Ministério Sal da Terra foi muito receptivo com o nosso sonho. Enviamos um e-mail, o e-mail foi para os pastores de todo o ministério, mas aí veio a pandemia. E aí foi mais um desafio, porque na pandemia a gente sabia que eles não conseguiriam, ninguém ia lá olhar por eles. Na pandemia, cada um cuidou de si, cada um ficou na sua casa, e a gente tinha que fazer um esforço de levar a cesta básica, de ajudar, de alguma forma estar perto lá dos irmãos. E eu quero deixar aqui o convite para a gente, de alguma forma, eu sei que os irmãos têm a missão Amazônia, né? Os irmãos já com frequência vão até Manaus e a parte ribeirinha ali do Amazonas, sonhar junto um episódio, uma temporada da missão Amazônia no Amapá, né? Lá na Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é continental. Na Ilha do Marajó tem uma cidade chamada Afuá,
E só em Afuá tem 56 braços de rio. A gente conseguiu plantar a igreja em um dos 56. Eu enviei para o irmão as fotos aí da nossa igreja lá. A gente conseguiu plantar a igreja em um dos 56 rios. Então, o tamanho do desafio, o tamanho, né, da missão, a quantidade de gente esperando ser encontrada pela família é muito grande. É um povo que é cercado por desafios socioeconômicos, né? A gravidez na adolescência é muito alta, baixíssima escolaridade. Tem muitos irmãos que estão aprendendo a ler com o trabalho da igreja. A igreja está ensinando os irmãos a ler. Assim, segurança alimentar baixíssima, porque muito embora morem na beira do rio, mas o peixe é o comércio, não é a alimentação. Então, pesca o peixe e o camarão para ter o dinheiro mínimo da sobrevivência e acaba comendo do enlatado. Come do enlatado com a farinha, né? Essa é a base da alimentação, né, em muitos lugares da região norte, né? Mas, assim, é uma generosidade, irmãos. É uma igreja que é fiel na contribuição, que nos constrange. É uma igreja que é fiel na honra. Se qualquer um dos irmãos aqui for lá, vocês vão tomar café, vão almoçar e vão jantar, como talvez você não consiga no melhor restaurante aqui, né? Porque é o melhor peixe, né? Numa generosidade mesmo no desafio. Essa é a nossa igreja lá, que nós conseguimos construir, toda de madeira, no rio Urucum, na cidade de Afuá, na Ilha do Marajó. Parte da família também de vocês, né? Da nossa família. Tem uma imagem que mostra dentro, parte de fora é mais castigado, porque pega sol, chuva, mas por dentro é uma igreja muito bonita. A família lá já está perto dos 50, 60 irmãos e mais 20, 30 crianças, né, que vão crescer, vão precisar estudar. Quando chega no ensino médio, não tem para onde ir, tem que ir para a capital. A gente tem um sonho de ter em Macapá. A capital deles é Belém, mas é muito longe. Macapá acaba que é a cidade Somos um outro estado, mas é a cidade que dá suporte. Tem uma casa do estudante lá, onde o nosso irmão que conheceu a Cristo na ilha, no Rio, possa ir para a cidade e não se sentir desamparado, né? Então, só agradecer mesmo pela oportunidade de poder mostrar para os irmãos o que a gente está vivendo lá, que é parte dessa família de Cristo, né? A gente também, assim, nenhum deles está passando... nenhum deles chegaria aqui pedindo, dizendo que está passando necessidade, porque o Senhor está suprindo, Deus está suprindo a todos, né? Deus está suprindo a todos. Mas há uma graça em poder conhecer gente nova, uma graça em poder saber o tamanho da família, uma graça em quem está isolado em um rio de 56, de uma cidade, de um arquipélago da região norte, saber que tem gente aqui em Goiânia que é filho do mesmo pai. Quero aproveitar a sua presença também. Você já está compartilhando, né? Essa palavra aí é desafiadora para nós. Então, o Branquinho está aí, né? A Laurinha está aí. Então, o pessoal que trabalha aí na Missão Amazônia, fica aí esse compromisso. Tá bem? É o seguinte, vocês estão vendo o Lucas aqui. O Lucas veio lá do Amapá. Aí, beleza, a gente está aqui, acha bom, né? Aí, irmão e tal. Mas é o seguinte... Ele já era irmão, só que estava lá. Porque às vezes a gente fica falando desses lugares assim, fica parecendo um povo estranho, né? Fala, pessoal lá da Ilha do Marajó, uns ribeirinhos. Não, mano, irmão. É irmão mesmo. Irmão, irmã. E a gente precisa enfiar isso na cabeça. Eles não viram irmão depois, não. Eles são irmãos. E por isso a gente se aproxima. Porque senão a gente mantém essas coisas num lugar, numa gaveta da nossa cabeça, que desconstrói nossa identidade, nos interrompe como pessoa. A gente fica interrompido como ser humano. Se a gente não tiver uma visão de todo, a gente fica interrompido, fica obstaculado, a gente fica diminuído como ser humano. Por isso que Deus, quando falou, já falou a terra, confins da terra, porque senão você vai... Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Se você não tiver essa sensibilidade, essa percepção, você está diminuído como ser humano. Você está reduzido. Você está míope. Você está reduzido àquilo que o seu olho enxerga. A sua espiritualidade está reduzidíssima.
Se a sua espiritualidade se resume àquilo que você vê, aquilo que a sua mão apalpa, isso é idolatria. A Bíblia diz que uma das definições de ídolo é aquilo que a minha mão apalpa, aquilo que eu toco, aquilo que eu controlo. Então, nossa espiritualidade ela tem que ser dilatada. Você tem que ter essa vivência, nem que você voltar para o seu lugar para ser a pessoa que você foi feita para ser. Se nós não tivermos essa percepção de transcendência, você não vai ser no lugar que você está tudo que você pode ser como pessoa. Sem a consciência do Lucas, eu não sou a pessoa que eu posso ser aqui. Ele, sem a consciência de mim, por isso que quando aparece lá, meu pai está avisando para uma amiga, na hora, primeira oportunidade, vamos lá. E está aqui. Aí agora abraça, chabão, é irmão, sente o cheiro, dorme na casa dos meninos, está tudo certo. Mas já era. Então isso aumenta você. Isso te dá a sua verdadeira dimensão. Então, às vezes, você está restrito, você está embaraçado, você está obstaculado, você está impedido, você está diminuído, você está sem senso de autoridade, de força, de ânimo, porque você está reduzido às suas impressões. Então, nem que seja... Faz o seguinte, faz como a gente... Estou te dando meu testemunho. Vende um carro. Anda a pé. É preferível você a pé, expandido, do que você de carro diminuído. Mas busca essa vivência. Pelo amor de Deus. Deus chamou Abraão e a primeira coisa que ele falou para Abraão, falou assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Anda de bicicleta. Arruma uma bicicleta aí, R$500 não arruma uma bicicleta, para quem ainda dá conta. Porque nós fizemos isso na nossa vida. Não estou falando de uma coisa imaginária. Porque os caras falam, às vezes não tem recurso. Tem sim. Tem, porque senão Deus não mandava. Se Deus está mandando fazer, é porque Ele já deu recurso. É só uma questão da gente entender. Vou te falar uma coisa. Às vezes você está achando que você foi no máximo do seu empreendedorismo, como empresário, como isso, como aquilo, e não foi. Ainda não foi. E sem perceber, às vezes você vai encolhendo. No fim da vida, a gente tem que estar expandindo. No fim da vida, a gente não encolhe, não, a gente expande. No fim da vida, a gente dá os melhores frutos. No fim da vida, você desprega do corpo. Então, se você está ficando reduzido, você vai ver o que a sua redução física vai fazer com você. Então, a hora da sua expansão, do seu entendimento, da sua transformação é agora. Amém, amados? Então, aproveita aqui o testemunho. Você vê uma coisa, o que é um negócio? Você estava falando aí, uma ilha, o que é uma definição de ilha? Um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. 30 e tantos rios só na ilha do Marajó. Mas pensa bem lá o Amapá, uma ilha, rio para tudo quanto é lado, aonde o Amazonas chega na sua maior pujança, um povo sofrendo com falta d'água, é de matar. Você pensa bem o que é isso no psicológico. Está vendo como é que a gente se reduz? Isso é um reducionismo. É isso que o capeta quer fazer com a gente. Fazer com que a sua dimensão física te reduza. E não que a sua espiritualidade te expanda. Amém? Em nome de Jesus. Valeu. Desculpa não, aí, mas é porque pode continuar. Não, rapaz, é porque eu sou apaixonado no Lucas. Isso aqui é amor à primeira vista. A gente já anda junto há um bom tempo. Mas fica aqui, por favor. Não, e eu me submeto à autoridade do Lucas, porque o Lucas para mim, é uma das referências de liderança jovem nesse país. De engajamento, de autoridade, de postura. Deus continue abençoando sua casa. Viu? Amém. Obrigado. Porque não ficou reduzido. Lucas não ficou reduzido. Tinha tudo para ficar reduzido. Vocês abençoam muito minha vida. Muito mesmo. Tenho sido bem tratado. Né? Fiquei na casa do pijama. E aí rolou uma ciumeira lá, eu acho. Aí o Rafael foi me buscar. Aí eu já estou na casa do Baioqui. Eu acho que eu já durmo na casa do outro. Né? Mas é bom demais. Estou sendo bem tratado. Estou participando da mesa dos Se você quiser ficar lá em casa, tem quarto de filho lá, mas você vai ter que dormir na cama de casal com o Mateus. Com o Mateuzinho, bom te ver demais, Mateus. Irmãos, Rafael pediu para eu trazer, assim, compartilhar algo do coração. E eu venho com um coração aberto. Acho que é a melhor forma que eu tenho para retribuir.
que os irmãos já têm feito pela família lá é compartilhar o que Deus tem falado, né? E a melhor coisa é que eu estava falando do livro para os meninos, mas assim, ontem, anteontem, falou, tem para vender? Eu falei, não. É a melhor pregação que eu posso fazer, porque eu vou falar de um negócio que é bom, mas depois eu não tenho interesse nenhum nem condição, capacidade de oferecer, né? Então eu vou entregar do coração mesmo para cada um dos irmãos. Eu sou filho de pastor, já comecei, né, então a pregação, a gente vai conversando, e converso com muitos jovens. E aí eu percebi, então, que um dos desafios, né, tanto para filhos, e eu falo filhos de todas as idades, é que em um determinado momento, na mesa, no discipulado, engatava na situação familiar. Pai e filho, mãe e filha, filho e mãe, filha e pai. E de vez em quando, alguns jovens da minha comunidade se fechavam e diziam assim, mas Lucas, é o seguinte, é muito fácil o que você prega, porque o seu pai é um paizão, né? Porque o seu pai é um amigo, né? Porque a sua família é uma família boa, uma família, né, do evangelho. E aí eu começava a ver algumas desculpas que se criavam para não encarar a necessidade de resolver, como o profeta anunciou, né, de se encarar ali com o espírito do profeta Elias e deixar ser convertido o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí Deus começou a ir falando no meu coração, a ponto de que eu comecei a escrever esse livro aqui em 2014, Como Lidar com os Erros dos Nossos Pais. E fui ouvindo de um, ouvindo de outro, ele ficou pronto mais ou menos ali em 17, 18, aí eu lia, falava assim, exigente, perfeccionista, né? Falava assim, não, isso aqui, ninguém vai ler isso aqui não. Até que eu fui inspirado, né, pelo PJ, fui inspirado por outros, falaram assim, não, faz, vai abençoar a vida de gente. Imprimi 1000. E aí, 1000 para mim já era um desafio grande. Eu não tenho um, irmão, para oferecer hoje aqui para vocês. Eu trouxe um para dar de presente para o PJ, um para o Mateus, para mais alguns irmãos aqui. E quero abrir o coração e compartilhar de como que isso tem abençoado lá a vida dos irmãos. 2 Samuel 13, 23, o autor vai dizer assim: passaram-se 2 anos depois daquele desonroso evento, e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, e Absalão, 2 Samuel 13, 23, tá? Para os irmãos. Passaram-se 2 anos depois desse desonroso evento, e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, e Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão veio à presença do rei e convidou: eu, teu servo, estou tosqueando ovelhas e gostaria que o rei e seus anciãos e conselheiros se dignassem a aceitar esse convite para irem até lá jantar comigo e meus amigos. Então ponderou o rei: não, meu filho, não devemos ir todos juntos a fim de que não te geramos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos, o rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. Absalão rogou-lhe então: permite ao menos que meu irmão Amnon esteja conosco. Ao que o rei questionou: mas por que ele não iria contigo? No entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal. E o rei acabou por consentir que Amnon e seus outros filhos partissem em companhia. Absalão ordenou aos seus homens: prestai atenção. Quando o coração de Amnon estiver alegre por causa do vinho e eu vos ordenar: feri Amnon, então imediatamente matareis. Não tenhas medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazer, a responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vacileis. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Amnon. Então todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, esse rumor chegou aos ouvidos do rei Davi: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum sobreviveu à sua ira. O rei então se levantou, rasgou suas vestes, se lançou ao pó da terra. Do mesmo modo, os anciãos e oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Esse episódio aqui é um dos episódios mais tristes, né, que a porção bíblica nos traz. É um filho que, revoltado com o pai, pela omissão do pai,
pelos erros do pai, pela forma como o pai conduziu a família. Marcou um dia de caça, mas a caça era o irmão. Esse irmão que tinha, por causa da sua vida mal resolvida, violentado a própria irmã. Olha o cenário de tragédia, né, que aconteceu na casa dos nobres. Como nós somos nobres, como nós somos príncipes e princesas, um cenário de tragédia, ao ponto de que um pai, o rei Davi, viu um filho, Amnon, se apaixonar pela filha de forma doentia, covarde, violenta, violentá-la sexualmente, e por não fazer nada, e a palavra de Deus diz que Absalão, o irmão mais velho, protetor, esperou ainda 2 anos. Você imagina assim o quanto que Absalão teve que aguentar do seu ódio, né? E o próprio autor de Samuel, né, vai dizer assim, que ele efervescia em ira, mas ele foi capaz de esperar 2 anos para ver se o rei ia tomar alguma atitude, para ver se o rei ia corrigir o seu irmão, para ver se o rei ia vingar a sua filha, para ver se o rei ia fazer alguma coisa a respeito, e passado 2 anos ele falou assim, não aconteceu nada. Como não aconteceu nada, eu vou agora fazer justiça com as próprias mãos. Como o rei não foi capaz suficiente, não foi sensível o suficiente para vingar a própria filha, violentada, abusada por um irmão dentro da própria casa, agora eu vou fazer. Ele marca esse encontro, mata o irmão e depois reúne o exército para ir em direção ao rei. Ele para na frente da cidade, você vai acompanhar nos próximos capítulos, ele para na frente da cidade e ele começa a fazer um pedágio com o coração dos homens da cidade. A Bíblia diz que ele tenta roubar o coração dos homens da cidade. Ele vai parando e nas portas de Jerusalém as pessoas chegavam para ir falar com o rei sobre determinado assunto. Ele fazia uma abordagem clandestina e dizia, para que você vai falar com o rei? O rei não conseguiu vingar a própria filha. O rei deixou a filha violentada chorar e ser vergonha nacional. Para que você vai lá falar com o rei? O rei não resolve nada. Resolve comigo. Eu vou ser rei de Israel. E aí então ele se levanta, monta um exército e vai contra o rei. Porque ele esquece que o pai dele, o rei, muito embora fosse pai, era o comandante, o general de um dos melhores exércitos da história da humanidade. Que um de Davi podia matar 300 de qualquer outro exército. E muito embora Davi, tendo dito assim, por favor, não façam nada com meu filho, Absalão, filho da paz, mas era o filho da paz que estava causando toda aquela guerra. Falou assim, por favor, não façam nada com ele, mas os seus soldados não deixariam passar barato. O filho, então, mal resolvido, o filho gangrenado por dentro, o filho que já estava corroído por dentro de raiva, de ódio do seu pai, vai em direção ao pai, fica preso num galho e termina como a maioria, ou grande parte, ou quase todos dos rebeldes terminam, com uma flecha transpassada no coração. E aí é o grande choro de Davi, né? Morreu meu filho. E Davi talvez chorava por dor do momento, mas também porque sabia que era falha sua, sabia que ele não tinha sido enérgico em ajustar a sua casa, a sua família. E aí eu me deparei com esse texto e compartilhando lá e ouvindo os irmãos no gabinete, na mesa, no dia a dia, eu comecei a olhar para um outro filho de Davi, Salomão. Eu falei assim, não, peraí, se a gente pensar cartesianamente, se Davi era uma tragédia como pai, como gestor, então, ao ponto de que um virou abusador, estuprador, o outro assassino, esse Salomão deve também virar alguma coisa ruim. E aí eu fui me debruçar na vida de Salomão, e principalmente no livro de Provérbios, Salomão faz várias menções ao seu pai, e menções positivas. Salomão tem a capacidade de ser bem resolvido com esse pai catastrófico e dizer, porque eu aprendi com meu pai. E isso aí deu um nó na minha cabeça. Como é que pode 2 filhos do mesmo pai, da mesma família problemática, talvez até com um agravante? Salomão era o menino que andava na rua e o pessoal cochichava. Salomão era o menino que andava na rua e sempre tinha alguém rindo dele. Por quê? Porque ele era o filho gerado no maior pecado nacional.
Ele era o filho do rei que adulterou com a Betseba e que matou o marido dela. Então ele tinha motivos. Antes que alguns aqui digam, não, mas Salomão não teve os motivos que Absalão teve. Salomão tinha motivo. Imagina esse trauma, descobrir assim, peraí, quer dizer que o meu pai e minha mãe não eram casados? Pior, a minha mãe era casada com outro homem e o meu pai, não obstante ter adulterado com a minha mãe, também matou aquele que talvez seria o meu pai. Olha a confusão na cabeça desse menino. E aí ele consegue, então, nos mostrar um outro caminho. Você tem, então, Davi, essa família desestruturada, que pode ser qualquer uma das nossas famílias. Família nobre, real, mas desestruturada. Você tem, de um lado, Absalão, que é esse filho que não consegue lidar com isso. E você tem, de outro lado, Salomão, que processa tudo isso, de modo que ele consegue, no livro de Provérbios, não apenas elogiar o seu pai, mas um pouquinho do que eu escrevo aqui, ele transforma o livro de Provérbios num atestado de resolução dos problemas da sua família. Vou citar aqui alguns 3 exemplos. A gente sabe que Davi não foi muito bem ordenado nas suas prioridades. Salomão, em Provérbios, em Eclesiastes, nos seus livros de sabedoria, ele vai dizer o seguinte: tem tempo para tudo. Ele não precisou dizer que o pai dele era bagunçado, que o pai dele não... Ele não precisou dizer, olha, meu pai, em 2 anos, não arranjou tempo para corrigir o meu irmão. O meu pai, em 2 anos, não arranjou tempo para chamar Aminon e falar, absurdo que você fez com a sua irmã. Ele não precisou dizer isso. Ele só precisou dizer o seguinte: há tempo para todas as coisas. Salomão sabia que Aminon só tinha morrido porque o seu pai não o tinha corrigido. Ele não precisou dizer isso. Ele só precisou escrever o quê? Corrige o teu filho com a vara. Quando o Salomão, então, está dizendo corrige o teu filho com a vara, para bom entendedor, ele está fazendo um romance da sua família. Ele está nos contando a história do que aconteceu com a sua família. Salomão não precisou dizer o que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, o adultério, o problema todo. Ele só precisou escrever, foge da mulher adúltera. E olha que homem bem resolvido. Porque quem é que escreveu um negócio desse, correndo o risco de implicar a sua mãe? Quem é que era tão bem resolvido ao ponto de escrever um negócio desse, correndo ao risco de implicar a sua própria mãe? Mas ele era tão bem resolvido com os erros dos seus pais, que ele sabia que ele podia fazer um recorte e decidir viver em plenitude, viver em vida, viver em sabedoria, independente da forma como a sua família chegou até aí. O Fábio Júnior, ele canta Pai, você foi meu herói, meu bandido. Eu não entendia isso, eu juro para vocês que eu não entendia. Eu falo como assim, eu criança ouvi aquilo, lembro do meu pai cantando num karaokê, eu tinha 7, 8 anos, e aquilo me chocava porque na cabeça de uma criança, um bandido é aquele com uniforme de bandido, com uma bola de ferro grudada no pé, bem como os desenhos demonstram. Assim, como é que pode um pai ser herói e bandido? À medida que a gente vai crescendo e quando chega perto da adolescência ou da juventude, a gente tem essa visão com clareza. O nosso herói, a nossa heroína, aquele que a gente colocava o terno e pulava, né, acreditando que o terno do pai era a capa do super-homem, aquele que a filha pegava o cinto e enrolava aqui achando que era a Mulher Maravilha, agora virou vilão. Virou vilão porque demonstrou suas fraquezas, demonstrou as suas inapetências, os seus defeitos. Virou vilão porque roubou de você, independente da sua idade. Em algum momento seu pai virou vilão, a sua mãe vilã, porque roubou de você o que era de mais precioso. A idealização de que ele era perfeito. A idealização de que ela era perfeita. Aí eu entendi a música do Fábio Júnior. É totalmente possível o herói virar bandido. E aí o desafio é como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai lidar com essa relação? Né? Como é que eu vou saber para que o herói ele tem capítulos difíceis da história dele? A saber que o herói ele passou por momentos não tão republicanos, não tão louváveis,
E como assim eu ainda vou amar? Como assim eu ainda vou olhar no olho? Como assim eu ainda vou abraçar? Como assim eu vou ter capacidade de Salomão de dizer: eu aprendi com meu pai, o meu pai é bom nisso, minha mãe é boa nisso, olha, eu não me afasto dos ensinamentos da minha mãe. Não é isso que ele vai dizer em Provérbios? Como? Muitos de nós passaríamos uma regra e dizer assim: ó, nem sou filho mais. Não, estou começando de novo, estou indo embora. E a genealogia de Jesus vai mostrar algo totalmente diferente, né? A genealogia de Jesus tinha de tudo. A genealogia de Jesus tinha bandido, assassino, mentiroso, prostituta. Tudo de ruim tinha na genealogia de Jesus. E ele não se sentiu nem um pouco diminuído por isso, talvez para nos deixar uma pérola aqui, um ensinamento de que não importa como tenha sido a construção da nossa família até aqui, o que importa daqui para frente é a nossa capacidade de fazer diferente, nossa capacidade de glorificar a Cristo, nossa capacidade de cuidar, né? E é um pouco disso que a gente tem conversado lá. Eu não sei se o PJ quer fazer um bate-bola, é um pouco disso do que a gente tem falado. Tenho visto muitos filhos incomodados com asfixia, né? Aquilo que a gente viu na Covid, na pandemia, a necessidade do respirador. Tem muito filho, filha, na sua relação com os pais, precisando de um respirador. Muito parecido com o que a gente acompanha no livro de Reis. No livro de Reis, os filhos dos profetas chegam para Eliseu e falam assim: Eliseu, tá apertado aqui contigo. Está apertado demais, está estreito, a gente não quer mais morar aqui, a gente não quer, está muito difícil. Permite que a gente vá lá para a região lá do Jordão e a gente faça casa para a gente. E aí a sabedoria de Eliseu, ele não ficou nem um pouco ofendido com aquilo, ele só falou uma palavra com 3 letras e um acento: vão. Está apertado aqui, está ruim, vão. Aí eles começam a ir, vão lá, os filhos dos profetas estão indo, animados, vão para a beira do Jordão, vão cortar madeira, vão construir casa. No meio do caminho, a Bíblia diz, um deles recebe uma iluminação, tem um insight, e volta, e fala assim: Eliseu, quebra um galho para a gente? Vem com a gente, acompanha a gente nesse Irmãos à Obra, né? Acompanha a gente nesse momento. Aí Eliseu disse uma palavra com 3 frases: vou. Isso ele está muito bem resolvido. Aí ele chegou lá, os jovens se sentindo, presta atenção, como diz Paulo Júnior, eu não posso deixar de falar isso, né? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração, né? Agora eu zerei a vida aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. O filho está ali, muito feliz, na beira do Jordão, se achando, experimentando a liberdade. Construindo casa para si, vou começar uma nova história, uma nova vida. E aí, o risco que corre o machado, corre o cabo, e corre quem tinha emprestado o machado e o cabo. Cai no rio. Eles se desesperam. Assim como eu, quando casei achando que sabia de muita coisa, casei achando que eu ia dar um show. Assim, casamento, nota 10. Relação com a família, nota 10. Lavar a louça, nota 10. Eu tinha tudo pronto na minha cabeça. Arrumar a casa, saber lidar com a TPM, com o momento, com a sogra, com a família. Na minha cabeça, você me perguntasse, no dia antes do meu casamento, na véspera, Mateus, como o Mateus está aí? Antes de casar, eu vou tirar 10. E a gente vai com esse sentimento de liberdade, um machado cai, a gente se desespera, porque a gente não sabe o que fazer. E o machado era emprestado. As experiências eram dos outros, a gente não tinha vivido nada. E aí, aquele convite que o menino tinha feito para Eliseu, de vem com a gente, foi o que salvou a parada. Aí eles olharam para Eliseu, olha a cara de pau, né? A gente não queria estar perto de você. Estava ruim lá. Estava apertado, estava estreito, a gente estava meio asfixiado. Mas já que você está aqui, dá para fazer o machado flutuar? E aí o machado flutua como muitos de nós. Queremos viver da liberdade, mas quando o machado cai, é a geração antiga que consegue resolver. Então, o que a gente tem compartilhado lá com os irmãos é conseguir se bem resolver com os erros dos nossos pais, com a nossa geração,
com os nossos ascendentes, porque o machado vai cair o tempo todo. E a gente não pode achar que, seja filho, seja liderado, discípulo, pastor auxiliar, ou o que for, empregado, achar que a gente vai resolver tudo no auge da nossa inexperiência, da nossa imaturidade, sem contar com o que Deus fez nas gerações anteriores. Então, o livro não é apenas um exercício de como se bem resolver com os erros dos pais, mas é como continuar convivendo com estes que talvez não mudem. Porque aí o papel deles mudarem já não é nosso. Né? Com estes que talvez não mudem. Mas a nossa capacidade de reconhecer que, independente dos defeitos, a gente ainda consegue contar com a sabedoria, com a unção, né, com a autoridade deles para fazer o machado flutuar. Eu quero terminar com algo da nossa cultura popular brasileira. O rei do Baião, ele vai para... Gonzaga vai para São Paulo, fugir do Nordeste, fica muito famoso, vira o rei do Baião, volta para sua cidade pequena no interior, lá do sertão, e volta como no Nordeste fala chibante, no Norte fala se achando, né? Volta com o peito estufado, puxa aquela sua, né, todo aquele seu instrumento, reúne lá a comunidade, começa a tocar achando que aquilo era o máximo. E aí um dos amigos do seu pai, o velho Jacó, olha para aquilo tudo e fala assim, ei menino, para com isso, está feio. Ele não entende o que está acontecendo. Ele fala, não, você voltou aqui achando que a gente vai se iludir com essa exibição, com esse negócio todo. Olha, Luiz, respeita Januário, que era o pai de Luiz, né? Ele fala, você pode ser famoso, mas seu pai é mais tinhoso, e com ele ninguém vai, Luiz. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Os 8 baixos é porque era uma sanfona muito antiga, né, que só tinha 8 baixos, a do Luiz tinha 64, um negócio maravilhoso, grande. Porque para nós, irmão, que somos filhos, por isso que a minha fala é para filho, e para que nenhum pai aqui se sinta confortável, para todos os pais que também são filhos ainda, é muito fácil a gente ter a certeza que consegue fazer melhor, ir mais longe, porque a gente tem mais capacidade, mais tecnologia, mais informação, porque a gente tem mais acesso a tudo, porque Deus está dando para a gente graça de viver com uma revolução tecnológica, cultural. E o desafio é ser bem resolvido ao ponto de conseguir conviver e respeitar, inclusive naquilo que os nossos pais não vão conseguir nos superar, que nós vamos superá-los. Inclusive naquilo que eles não vão ser tão competentes como nós. Esse é o nosso grande desafio. E isso é converter o coração dos pais aos filhos. E o alerta de não converter o coração dos pais aos filhos é porque é o que pode ferir a terra de maldição. Então, se a gente não conseguir ter essa conversa na mesa e resolver isso, a terra pode ser ferida de maldição. Não é pode, não. Será? Ela está sendo ferida de maldição. A maldição que paira sobre a terra hoje é essa cultura disruptiva, que as pessoas não querem entender a cultura de uma forma fluida, quer entender a partir da significância do indivíduo e não da pessoa e da sua história. Então, o Filho de Deus ele tem uma genealogia eterna e tem uma genealogia humana. E se a gente não entender essa genealogia do Espírito que se faz carne, apesar das incongruências da carne, nós não vamos entender nossa espiritualidade. As pessoas estão entendendo a espiritualidade como direito à perfeição e não como compromisso com a responsabilidade. Nós olhamos para Jesus e não vimos nele perfeição. Ele não tinha beleza aos nossos olhos. Porque a questão, para nós, perfeito é o sem defeito. E para Deus, perfeito é aquele de absoluto compromisso. Então, para Deus, perfeito é aquele que tem compromisso pleno, integral e inegociável. E para nós, perfeito é aquilo que não tem defeito. Mas nós achamos defeito até no Filho de Deus. Porque não entendemos a sua história e a sua origem espiritual dentro de uma conjuntura humana toda incompreensível.
É Deus dando sentido àquilo que aos nossos olhos não tem sentido. E anulando toda forma de expectativa humana. Se a gente não tiver essa conversão, Lucas, estão todos debaixo de maldição. Tanto que quando você está citando o caso de Salomão aqui, eu fui lembrando, quando Deus apareceu em pessoa, imagina você lá, meio-dia, está em casa, arrebatamento igual Pedro, Deus em pessoa aparece para você e fala assim, pede o que você quiser. Imagina, Deus aparecer para você hoje e fala assim, pede o que você quiser. E o Salomão começa por onde? Pela história do seu pai. Falou, Deus, vamos conversar aqui. Então, já que o Senhor está me dando o que eu quiser, eu vou começar lembrando a minha história. O Senhor sempre foi muito bondoso com meu pai. Aí você entende como é que o Salomão absorveu uma história ruim. Porque ele não viu a tragédia que seu pai foi. Ele viu a bondade de Deus operando, apesar das incongruências do seu pai. Ele viu a fidelidade de Deus na história do pai dele. Ele entendeu sua própria vida e a sua missão a partir de uma história de fidelidade. Ele falou, o Senhor sempre foi bondoso, porque ele foi fiel a ti. Ele não foi leal. Muitas vezes, Davi foi desleal e ele foi fiel. Como é que pode ser uma pessoa fiel que não é leal? É porque ele se arrependia. Ele pecava, mas se arrependia. Ele se quebrantava. Tem gente que é leal a si próprio, é desleal com todo mundo, e aí ele erra e não se arrepende, se explica. E todo pecado tem sempre uma boa explicação, mas não tem uma justificativa. Davi, quando é confrontado com o seu pecado, em todos os momentos, ele não se explica. Ele chama a responsabilidade. Ele chama a responsabilidade quando foi lá no sacrifício que ele ia fazer. Ele falou, não vou oferecer para Deus algo que não me custe. Ele chama a responsabilidade na situação de Absalão. Vai lá, chora, se expõe, se humilha. Ele chama a responsabilidade na situação difícil que ele vivia com Saul. Ele chama para ele a responsabilidade. E ele chama a responsabilidade quando aconteceu o negócio lá com Betseba. Ele fez um estrago danado. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não nos chamou para ser infalível. Deus não pede para um homem ser infalível, porque senão Deus estava pedindo para nós o impossível. Mas ele diz para a gente ser irrepreensível. E sabe o que é irrepreensível? É uma pessoa que não precisa ser punida como um cão teimoso e nem como uma jumenta rebelde. Ele aceita. Quando o Natan vai falar com Davi, ele imediatamente entende que a questão era com ele. Ele não tem que ser punido. Eu vou te falar, tem umas pessoas que, além de errar, já triste, ele ainda quer explicar o seu erro e não se arrepende. Ele está triste pelo flagrante. Ele está triste por todos os privilégios que ele vai perder. Mas ele não está arrependido de entender que ele fez a escolha errada. Ele quer se explicar. Quer se explicar. Quer se vitimizar. Quer falar das suas fraquezas. Não, Deus fala que a gente pode ser irrepreensível. E nesse sentido, Davi era fiel porque era irrepreensível, justo e reto. Reto, amado. Não é porque Davi não fazia curva, não. É porque Davi não fazia volta. Amém? É uma estrada de ida, onde não tem retrocesso. Davi nunca retrocedeu da sua vocação. E o Salomão entendeu isso e ele falou assim, aí é que entra o papel do filho. É o seguinte, eu vi lá a história do meu pai, entendi como é que a coisa funciona, me dá sabedoria, porque poder eu não preciso, dinheiro eu não preciso e saúde eu não preciso. Eu sei que isso sempre funcionou com meu pai, além do poder, além do dinheiro e além da saúde. Meu pai fez as bobagens que fez, porque era saudável, rico e poderoso. Às vezes, se ele fosse doente, pobre, ele fosse feio, pobre, morasse longe, ele não tinha feito tudo que fez. Ele fez o que fez, porque era rico, poderoso e morava perto. Então, eu não preciso disso, não. Eu preciso de sabedoria, porque ele entendeu. Falou assim, sabe por quê? Porque todo tanto de gente é multidão. É aí que acontece. Você casa achando que você vai dar o show. Até que na hora seguinte você percebe que você casou com uma multidão. Você não casou com uma pessoa. Você casou com uma aglomeração.
Você casou com um evento. É ou não é verdade? Hã? Rapaz, o acerto de hoje não conta para amanhã. Amanhã é outra história. Casamento é uma aglomeração. E aí o Salomão falou assim, a vida é uma aglomeração. Eu não preciso de expectativa, eu preciso de perspectiva. E ele pediu sabedoria para lidar com a vida, porque ele viu que Deus lidou com o Davi apesar das suas incongruências. Rapaz, eu estou tão grato a Deus por tudo isso, pelo que eu estou recebendo da sua vida aqui, porque é uma testificação. Você sabe que a gente está fazendo esse trabalho aqui de ministração colegiada, compartilhada. E eu fui comprar um presente para você ontem. Ainda deu tempo de sair para comprar um presente para você. E eu vim vestido com uma coisa que eu vou te explicar. Porque você sabe que você representa para mim brasilidade. O Lucas é para mim uma esperança de brasilidade. Um cara que podia ter dado tchau com uma situação problemática, viver de maneira cômoda, porque muita gente não conhece o currículo desse rapaz, a oportunidade que ele tem, a projeção que ele tem, a área que ele atua. Ele é assim, bem modesto. Então ele podia estar vivendo uma outra realidade. Ele podia estar nadando águas muito mais tranquilas. Mas ele resolveu abraçar o estado dele, o povo dele, e ele é um exemplo. Amém? Não é verdade? Quem caminha aí sabe. Eu falei assim, então, vou explicar uma coisa para vocês. É rapidinho, porque precisa segurar a onda aí, porque quando esses dias especiais aí, nós ainda vamos tentar dar o aviso aqui, viu, mano? Quando Deus colocou no coração... Olha, tem um despertador tocando, é hora de acabar. Aperta lá assim, adiar. Dá mais 10 minutos. Não vai falar adiar. Você aperta lá, dá mais 10 minutos. Bom, então é o seguinte. Lá naquelas movimentações de setembro, o mundo sabe que eu levantei de madrugada com o desejo de vestir a bandeira brasileira. Ó, isso é muito sério que eu vou compartilhar aqui hoje. Eu precisei pedir revelação de Deus para compartilhar isso aqui. E aí era para vestir a bandeira. Eu falei, então, já que é para vestir a bandeira, vou fazer um recorte da bandeira, da parte central dela. De madrugada peguei um pano branco lá, colei as estrelinhas lá e tal, e fizemos esse recorte aí. Que é um recorte da bandeira. Então tá lá o Cruzeiro do Sul, que é a parte central da nossa bandeira. Porque essa constelação, o Cruzeiro, é a única constelação, é a menor de... Tem que falar rápido aqui. É a menor de todas as constelações. Mas é a única constelação com nome bíblico, com nome que revela o lado espiritual. O resto das constelações é tudo nome grego, você nem não precisa gravar, não, mas essa aqui... Não, volta rápido aí. Está vendo? Está lá. Está isso aí. Agora mostra a imagem da constelação do Cruzeiro do Sul. Essa. Aí você vai ver que tem uma diferença, tá vendo? Essa aqui é a bandeira. Eu estou vestido como se fosse um pano, estou recortado, eu estou dentro da bandeira. Qual que é a diferença? A estrelinha está trocada. E o dia que eu fui montar isso, porque eu fui buscar a referência na constelação e depois na bandeira, eu falei, esse trem está diferente. Eu falei, isso tem que ter uma razão de ser. E fiquei meditando aquele negócio. No dia que eu fui bordar, que eu tirei o paninho e fui bordar, larguei lá, o cara já ia bordando. Eu falei, você está bordando errado. Ele falou, não, eu peguei lá na... Eu falei, não, você pegou a constelação, você não pegou a bandeira. Ele falou, tem diferença? Eu falei, tem, é invertido. E eu fiquei meditando esse negócio. Engenheiro, fiquei pensando, eu gostava muito de perspectiva. Aí eu fui entendendo a diferença entre expectativa e perspectiva. Tem muita coisa na história do Brasil escrito, que são sinais proféticos da nossa nação. E eu queria dar esse testemunho aproveitando a sua vinda aqui. Aí eu fiquei meditando nisso e falei assim, eu não tenho coragem de compartilhar. Que eu acho que o povo vai achar que é muita viajação, que foi uma pinga estragada, um trem aí. Entendeu? E aí eu segurei a onda. Mais um dia, a gente estava numa resenha lá em casa, o Paulo Neto, o Ronaldo, o Matheus, eu, acho que eram nós 4, né? E suas respectivas esposas. Agradece depois. Então, estavam lá,
E numa conversa só dentro da cozinha, eu tive coragem. Falei, irmãos, eu queria compartilhar uma coisa com vocês aqui, que eu não tenho coragem ainda de compartilhar em público, talvez vai chegar a hora. Eu acho, estou sentindo no coração que esse negócio está invertido com um propósito. E você fala, qual o propósito? Eu falei, porque a nossa perspectiva tem que ser do alto para a terra, e não da terra para o céu. Que era para a gente ter um entendimento desse sinal de Deus no céu do hemisfério sul, como quem vê do alto, para que a gente tenha uma visão de eternidade a respeito do nosso papel. É assim que a gente vai lidar com os erros da nossa história. Se a gente entender que é um propósito soberano e não uma expectativa. Porque quando você vê a vida na expectativa, os erros do passado oprimem você e te anulam. Mas quando você vê tudo na perspectiva do eterno, aquilo te desafia a não retroceder. Aí falei com os irmãos lá, falei, mas eu acho que, sei lá, uma hora eu vou ter coragem. Aí o Mateus foi lá na internet, pasmem. Existe um decreto-lei de 1º de setembro de 1971 que diz que as constelações, agora voltam, que as constelações rebatidas, para essa, que as constelações rebatidas na bandeira brasileira têm que ser invertidas. Por uma razão. Porque elas têm que ser percebidas como alguém que está vendo fora da esfera global. Isso é lei de 1º de setembro de 1971. Havia uma razão objetiva de que a constelação fosse invertida. Agora você entende. Muita gente, quando me viu vestido assim, falou assim, é o Cruzeiro Esporte Clube. Eu falei, não, você está enganado. Aquilo lá é uma heresia. Porque aquilo lá é quem percebe com expectativa. Por isso que quem está torcendo vai sofrer aí. Uma hora dá certo, outra hora não dá. Porque você está na expectativa do alto e não na perspectiva do alto. Aquilo que está assinalado na nossa vocação é para que as novas gerações vivam a vida na perspectiva do que está revelado desde a eternidade e não na expectativa do que nós vamos receber dos nossos antepassados. Nós somos a redenção dos erros dos nossos pais e não a consequência deles. Nós somos a cada geração a redenção da história. Por isso que os filhos vão fazer mais do que os seus pais. E se a gente não se converter a essa perspectiva de redenção, nós vamos viver a expectativa da maldição. Quem vive de expectativa vive de frustração e é maldito para sempre. Mas quem vive na perspectiva do eterno se revela, encontra direção e redime a pior de todas as histórias, mas não é vítima delas. Amém? Aí eu trouxe um presente para você. Aí a Lana falou assim, se você não gostar de boneco, eu falei, ele se lasca, ele dá um jeito de... Ele se vira. Oi. Eu moro na linha do Equador, num lugar que faz muito sol e que o boné é essencial. E a linha limite para se ver o Cruzeiro do Sul. Porque acima da linha do Equador, ele não é visto. Acima da linha do Equador, ele já muda. Ele muda, ele não é visto. Então, metade da nossa cidade consegue ver o Cruzeiro do Sul. Eu vou ser uma revelação para outra metade. Amém. E o boné é para eu não me esquecer daquilo que é o propósito eterno de Deus, né? Vou andar com o boné e sabendo, né, que é uma mensagem que você repartiu com a gente, que você trouxe, que você encarna de maneira plena, viu, Lucas? Em nome de Jesus. E sabe, é tão interessante porque isso é quase como você andar com a bússola na cabeça.
por uma questão misteriosa, a constelação do Cruzeiro do Sul ela coincide exatamente com a linha norte-sul, leste-oeste dos nossos quadrantes lá. Então, a estrela de baixo, aquela ponta que é a maior delas, aponta exatamente para o sul, a outra aponta para o norte, leste-oeste. Impressionante isso. É como se tivesse uma bússola no céu para conhecer as direções. Maravilhoso, não é, amados? Isso está na marca, está encarnado na nossa vida como desafio e direção. Para que nós não sejamos mais uma nação de expectativas. O Brasil não pode lamentar a sua história e esperar que os outros se resolvam para que a gente se resolva, porque, na verdade, os outros estão esperando que a gente se resolva para ser inspiração para eles. Nós não podemos lamentar nossos desafios, nossas tragédias, porque nós podemos ser exemplar no enfrentamento delas. Se a gente se libertar dessa vitimização à espera de que alguém resolva por nós. Amém? Ô Rony, tem um slide aqui? Não. Então é o seguinte, estamos começando. Vem cá, fala rapidinho, você segura aí, porque isso é da maior importância. Esse aviso tem que ser dado. E ele tem que fazer isso melhor do que eu. Oi, gente, bom dia. Nós vamos ter agora sábado, domingo e segunda-feira, 30, 31 e 1º, o encontro da nossa família, lá do Somos Todos Gigantes, né? Que é a nossa família das pessoas com nanismo. É um encontro espetacular, é maravilhoso, é um momento de transformação. Você entrar ali dentro, você não sai o mesmo. E eu queria ver se temos aqui pessoas que são da área da minha área de formação, né, que é a psicologia, que queiram estar com a gente nesses dias, tá bom? Para a gente poder sentar com as famílias. Talvez você fale assim, mas eu não conheço esse universo. Não, mas se você tiver a sensibilidade e espírito de Cristo, você vai reconhecer o irmão e vai ter luz aí para ser visitado de sabedoria, tá bom? Então, eu queria convidar você, se você for da área, para me procurar aqui. Meu telefone é 994544646. Você pode me procurar aqui durante a semana. E gostaríamos de contar com isso, né? E abraçar esse movimento, tá? E se você também... Eu estava abrindo aqui a inscrição, Paulo. Tem aqui também famílias apoiadoras, né? A inscrição é R$150, tem os valores aqui. Mas tem também famílias apoiadoras. Tem como você abençoar o evento, né? Abençoar o encontro. Não é o evento, o encontro. Tá bom? Deus abençoe a todos. Ó, lá no grupo de liderança, lá, tanto do Amigos do Sal, também como o grupo lá, Recife da Liderança, nós vamos passar informações para quem tiver. Também vamos colocar lá na página, lá no nosso YouTube, lá, informações de, se você é da área, quiser participar, tanto da área de assistência social, como de psicologia, enfim, ou até da área médica. Se você quiser ir lá participar, ter essa vivência, será muito bem-vindo e você vai descobrir um universo novo que ainda é carregado aí de muito preconceito. Amém? Eu queria que a gente deixasse aqui a imagem do cruzeiro lá, mostrando as duas formas de ver, para que isso inspirasse você. Você vê o mundo na perspectiva de Deus, ou você ainda vê Deus na expectativa do mundo? Você ainda se relaciona com Deus como o mundo se relaciona à expectativa da divindade? Ou você se relaciona com o mundo na perspectiva de Deus como Pai? Amém? Em que lado a cruz está na sua vida? A expectativa do que Jesus pode fazer por você, ou a perspectiva do que você em Cristo pode fazer pelas pessoas? Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Uma semana tremenda, Lucas. Bênção lá para o seu pai, para aquele povo querido. Não é pelo peixe, pode ter certeza. Não é pelo açaí, não é pelo peixe, é por vocês. Mas com peixe é bom também. Tá bom? É bom também. Então, amados, uma semana tremenda, iluminada, cheia de ousadia, de intrepidez, que você não se canse, que você seja renovado todas as manhãs, em fé, em ânimo, disposição, e que você não seja daqueles que retrocedem, porque Deus não tem prazer nos que retrocedem. Nós somos o rio, para que os nossos filhos sejam o rio à frente, para que os nossos filhos, entendendo a fidelidade de Deus na nossa história, possam fazer muito mais, além daquilo que a gente já realizou até aqui.
Amém? E a gente vai empurrando uns aos outros para frente. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho, a comunhão, a revelação, a inspiração do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus. A gente falou aqui sobre os nossos recursos. Muita gente já deu uma resposta aí. Graças a Deus, a gente segue em fé. Vamos em paz. Pastor,